resgatando sua criança na idade pré-escolar. Mas, às vezes, sou como uma árvore que se ergue sobre um túmulo, uma árvore frondosa e crescida que viveu o sonho especial que o menino morto, em volta do qual suas raízes se desenvolvem, perdeu através de suas tristezas e seus poemas. Rainer Maria Rilke. Seja fiel ao seu próprio eu. William Shakespeare. Idade pré-escolar. Primeira identidade. Eu sou alguém. Menino ou menina. Idade. Dos 3 aos 6 anos. Polaridade do desenvolvimento. Iniciativa versus culpa. Força do ego. Propósito. Poder. Imaginar e sentir. Relacionamento. Independência. Índice de suspeita. Responda sim ou não às perguntas seguintes. Depois de ler cada pergunta, espere e entre em contato com seus sentimentos. Se sentir uma energia mais forte para o sim, responda sim. Se para o não, responda não. Se responder afirmativamente a qualquer pergunta, pode suspeitar de que sua maravilhosa criança interior foi ferida no passado. Há vários graus de ferimento. Você está em algum lugar em uma escala de 1 a 100. Quanto maior o número de perguntas que você sente que deve responder com um sim, maior é o ferimento da sua criança em idade pré-escolar. 1. Você tem graves problemas de identidade? Sim ou não? Para ajudar nesta resposta, considere as perguntas seguintes. Quem é você? A resposta vem com facilidade? Independente das suas preferências sexuais, você sente que é realmente um homem? Uma mulher? Você superdramatiza seu sexo? Tenta ser macho ou sexy? Sim ou não? 2. Mesmo quando faz sexo no contexto legítimo, sente-se culpado ou culpada? Sim ou não? 3. Tem dificuldade em identificar o que está sentindo em determinado momento? Sim ou não? 4. Tem problemas de comunicação com as pessoas com as quais convive? Cônjuge, filhos, patrão, amigos? Sim ou não? 5. Tenta controlar seus sentimentos a maior parte do tempo? Sim ou não? 6. Tenta controlar os sentimentos das pessoas com quem convive? Sim ou não? 7. Você chora quando fica zangado ou zangada? Sim ou não? 8. Esbraveja quando tem medo ou quando é magoado? Sim ou não? 9. Sente dificuldade em expressar seus sentimentos? Sim ou não? 10. Acha que é responsável pelo comportamento ou pelos sentimentos de outras pessoas? Por exemplo, acha que pode fazer as pessoas ficarem tristes ou zangadas? Sim ou não? Sente-se culpado ou culpada por coisas que acontecem aos membros da sua família? Sim ou não? 11. Acredita que se você agir de um certo modo, pode mudar o comportamento de outra pessoa? Sim ou não? 12. Acredita que desejar ou sentir alguma coisa pode fazer com que se torne realidade? Sim ou não? 13.
Você aceita mensagens confusas e comunicações inconsistentes sem pedir explicação? Sim ou não? 14. Você age baseado ou baseada em suposições não verificadas, tratando-as como se fossem informação real? Sim ou não? 15. Sente-se responsável pelo problema conjugal dos seus pais ou pelo divórcio? Sim ou não? 16. Você procura o sucesso para que os seus pais fiquem satisfeitos com eles mesmos? Sim ou não? Pré-escolar normal. Mais ou menos aos 3 anos, você começa a perguntar por quê e mais uma porção de coisas. Não pergunta por ser burro ou inconveniente, mas porque isso faz parte do plano de crescimento de um poder maior. Você faz perguntas porque tem uma energia vital, um impulso inicial que o empurra na direção de uma vida cada vez mais ampla. Resumindo o seu desenvolvimento até aqui. Sente-se bem-vindo ao mundo e sabe que pode confiar no mundo o bastante para ter atendidas todas as suas necessidades. Você já desenvolveu força de vontade suficiente e internalizou disciplina para confiar em si mesmo. Agora precisa desenvolver o poder de visualizar quem você é e imaginar como quer viver sua vida. Saber quem é significa ter identidade, que compreende sua sexualidade, suas crenças sobre você mesmo e suas fantasias. A criança na idade pré-escolar pergunta tanto por quê, porque há tanta coisa para entender. Alguns de nós estamos ainda procurando entender certas coisas. Porque entender quem você é e o que quer fazer com sua vida é uma tarefa tão difícil. As crianças têm uma proteção especial para ajudá-las nessa compreensão. Essa proteção chama-se egocentrismo. A criança é egocêntrica por natureza, não é egoísta. Seu egocentrismo é um fato biológico, não uma escolha. Antes dos 6 anos, a criança não é capaz de compreender o mundo segundo o ponto de vista de outra pessoa. O pré-escolar pode ser emocionalmente congenial, mas não pode, na verdade, se pôr no lugar dos outros. Isso só conseguimos mais ou menos aos 16 anos. A criança em idade pré-escolar é também muito mágica. Está muito ocupada, testando a realidade para separá-la da fantasia. Esse é um dos meios pelos quais ela descobre o próprio poder. Testar é descobrir quanto poder ela tem. Nessa idade, a criança é muito independente. Está ocupada em fazer perguntas, em formar crenças, em visualizar o futuro e tentando descobrir como o mundo funciona e o que faz com que as coisas aconteçam. Quando desenvolve um sentido mais apurado de causa e efeito, aprende a maneira de influenciar as coisas. Ela trabalha em tempo integral nessa tarefa natural e saudável. A tarefa dos pais consiste em ensinar aos filhos e a dar exemplos. Enquanto o pai dá o exemplo do que é ser homem, a mãe dá o exemplo do que é ser mulher. Mamãe e papai devem também dar o exemplo de um relacionamento saudável, incluindo uma sexualidade saudável. Além disso, mamãe e papai devem ser exemplos das habilidades da boa comunicação, como esclarecer, ouvir, pedir o que quer e resolver conflitos. Os meninos precisam de uma ligação especial com o pai. Isso só é possível quando o pai dedica tempo bastante ao filho. Essa união exige o contato físico tanto quanto o emocional.
É vital para a menina ter um pai, mas não é tão importante quanto a necessidade que o menino tem da presença e da companhia do pai. A menina já está ligada à mãe e precisa se separar dela. O menino está ligado à mãe, mas não como a menina, em razão do tabu do incesto. O menino precisa se proteger para não incorporar a sexualidade projetada da mãe. Unindo-se com o pai, o menino quer ser igual a ele e começa a imitar o seu comportamento. Pode dizer a todos que quando crescer quer ser igual ao pai, e nos seus brinquedos ele age simbolicamente, fingindo ser o pai. Alguns meninos encontram outros heróis para admirar e imitar. Meus heróis eram os jogadores de beisebol. Colecionava figurinhas de beisebol e usava o uniforme do meu time favorito. Uma bola de beisebol autografada era uma das minhas mais preciosas possessões. Do mesmo modo, as meninas imitam o comportamento da mãe. Podem brincar de mãe, levando as bonecas no carrinho e dando uma madeira para elas. As meninas podem também ser muito provocantes, vestindo-se como adultos e usando maquiagem. Nesse período, pode surgir uma predisposição biológica para o homossexualismo. Quero deixar afirmando aqui que acredito que há uma forte e crescente evidência de que o homossexualismo é uma tendência inata, não um estado patológico ou um distúrbio de crescimento. Em todos os meus anos de terapia, nunca encontrei um gay que não tivesse certeza de sua orientação sexual desde pequeno. Minha preocupação neste livro é com a criança interior de todas as pessoas. Muitos gays carregam com eles uma quantidade excessiva de vergonha, uma vez que é comum envergonharem-se todos os que não têm as características e o comportamento tradicionalmente masculinos. Se você é homossexual, homem ou mulher, sua criança interior na idade pré-escolar precisa ouvir que é perfeitamente certo ser o que você é. Força do ego no pré-escolar. Erickson chama de propósito a força do ego na idade pré-escolar. Segundo ele, essa força de propósito nasce de uma noção de identidade. Quando o desenvolvimento até a idade pré-escolar é saudável, a criança pode dizer: posso confiar no mundo, posso confiar em mim mesmo e eu sou especial e único. Sou um menino, sou uma menina. Posso começar a visualizar meu futuro sem precisar saber exatamente o que quero fazer. O poder nasce da aquisição da identidade, o poder de se iniciar e de escolher. O pré-escolar saudável pensa: eu posso ser eu e tenho toda a vida pela frente. Posso brincar de ser papai ou de ser mamãe. Posso sonhar em ser um homem como papai ou uma mulher como mamãe. Posso sonhar que sou adulto e que posso criar minha própria vida. Distúrbio do crescimento. O distúrbio do crescimento, neste estágio, mostra os resultados a longo prazo da disfunção de uma família. As crianças procuram nos pais modelos para um comportamento adulto saudável. Se a mamãe e o papai são adultos crianças codependentes e marcados pela vergonha, os filhos não podem formar relacionamentos íntimos saudáveis. Os adultos crianças, tendo há muito tempo enterrado seus eus autênticos e perdido a noção de eu sou, não podem se dar aos companheiros, porque não têm um eu para dar. O adulto criança procura casar uma projeção dos próprios pais. Alguém que tenha os aspectos positivos e negativos dos seus pais
e que complemente os papéis do seu sistema familiar. Um herói que cuida dos outros geralmente casa com uma vítima, uma vez que assim cada um pode desempenhar seu papel. Investem enormes quantidades de estima mútua, o que se torna mais evidente quando se separam. Um ou os dois pode se tornar suicida, afirmando que não consegue viver sem o outro. Geralmente, o adulto criança com problemas de ser absorvido se casa com um adulto criança com problemas de abandono. Quando o que tem medo de ser abandonado procura se aproximar, o que tem medo de ser absorvido foge. Depois de um período de separação, o que tem medo de ser absorvido se sente suficientemente só para permitir que o companheiro ou a companheira com medo de abandono se aproxime durante algum tempo. Este ou esta, lembrando a separação anterior, logo se torna possessivo ou possessiva e absorve o companheiro ou a companheira, fazendo com que este ou esta se afaste outra vez. Essa dinâmica de gangorra continua durante todo o tempo que dura o casamento. Cada um cria a resposta do outro. Lembre-se do nosso desenho de dois adultos crianças que eram como crianças de 3 anos. Uma com 100 quilos, a outra com 70. Você e eu éramos a criança de 5 anos com 30 quilos. É claro que temos de lembrar que a mesma coisa aconteceu com nossos pais. Quando a criança ferida da mamãe ou do papai compreende que o outro não vai ser o progenitor há tanto tempo desejado, volta-se para os filhos para dar o que seus pais não deram. Considere a família Lavender. Bronco Lavender é um caixeiro viajante. É também viciado em sexo. Nas raras vezes que está em casa, finge que tem um relacionamento muito íntimo com a mulher Glory. O nome de Glory foi escolhido pelo pai, pastor protestante, em honra à glória do Senhor. Glory é uma codependente que está tendo um caso com seu professor da Bíblia, escolhido por ela mesma. Bronco e Glory têm 3 filhos, 2 meninos, 16 e 13 anos, e uma menina, de 11 anos. O mais velho é um atleta muito talentoso. É uma estrela na escola e o melhor companheiro do papai. Dos 12 aos 14 anos, ele violentou sexualmente a irmã. A menina é obesa e é constantemente repreendida pela mãe. Conheci os Lavender quando me trouxeram a filha para a terapia em razão do problema de peso. O filho mais novo é o queridinho da mamãe. Tem inclinações artísticas, não é atleta e é muito religioso, o que agrada extremamente a mãe. O pai não gosta dele e o atormenta, chamando-o de maricas, fracote, etc. Ele é o bode expiatório do pai. Aqui está um diagrama da família Lavender. Distúrbios de intimidade. Substituto da mãe, vício, sexo, codependente. Bronco, vergonha tóxica. Substituta do pai, codependente, vício, religião. Glory, vergonha tóxica. União vertical. Herói do pai, companheiro do pai, ou agressivo, ou atleta. União vertical. Bode expiatório da família, criança perdida, vítima, distúrbio alimentar. Homenzinho da mamãe, substituto, bode expiatório do pai, realizador, zelador. Ninguém nessa família tem identidade real. A mãe e o pai são vítimas não tratadas de incesto não físico. Ambos foram substitutos para os pais do sexo oposto.
Aos 3 anos, Bronco foi abandonado pelo pai alcoólatra. Bronco cresceu para ser o orgulho e a alegria da mãe. Faziam tudo juntos. A mãe frequentemente vestia-se na frente dele e usava o toalete quando ele estava tomando banho. Ela fez de mim a sua vida, disse-me Bronco com lágrimas nos olhos. A mãe já morreu e Bronco lamenta com frequência o fato de não existirem mais mulheres boas no mundo. Glory foi a dádiva de Deus para o pai. Ficava perto do púlpito aos domingos durante o sermão do pai. A mãe era hipocondríaca e estava sempre doente. Glory cozinhava, lavava e era uma bênção para o pai. Também dormiu com ele até os 11 anos. E embora não tivessem sexo físico, ela era, sem dúvida, a substituta da mãe. Bronco e Glory foram usados para amenizar a solidão da vida dos pais. Pense na sensação de ser usado. Isso é abuso e cria a raiva e a dor duradouras. Bronco e Glory idealizavam os pais, colocando-os em um pedestal. Achavam que mereciam ser canonizados. Bronco e Glory viviam na ilusão e na negação. Não tinham noção do eu sou. Como podiam ter? Não havia ninguém ali para eles e nenhum dos dois podia ser quem era realmente. Tinham de cuidar da carência e da solidão dos seus pais. Isso é abuso sexual, não físico. Bronco e Glory levaram seus ferimentos espirituais para o casamento e continuaram a mesma dinâmica disfuncional na nova família. Bronco repetia o abuso sexual sofrido, tendo muitas mulheres. Ele as amava e as deixava. Cada mulher rejeitada era uma vitória simbólica sobre o controle materno. É claro que fazia isso inconscientemente. Ele nem sabia que tinha raiva da mãe, porque estava condicionado para idealizá-la. Glory sentia-se arrasada de vergonha com seu caso extraconjugal. Eu a ajudei a ver que o pai a usava como usava outras mulheres da sua igreja. Glory usava a religião para disfarçar sua tristeza e sua raiva. Ao mesmo tempo, estava praticando incesto não físico com o filho mais novo. Ele era o seu homenzinho sensível. Glory podia conversar sobre a Bíblia com ele. Faziam longas caminhadas, só os dois, aos domingos, meditando sobre a glória da palavra de Deus. Esse filho preenchia o vazio da criança ferida de Glory, enquanto que o filho mais velho cuidava da vergonha e da dor de criança ferida que vivia no pai. A filha comia para preencher o vazio da raiva, da dor e da solidão de todos da família. Bronco e Glory preocupavam-se com ela, o problema da família, a paciente identificada que foi trazida a mim para ser consertada. Os Lavender formavam um belo quadro na igreja aos domingos. Ninguém podia imaginar o sofrimento profundo que vivia neles. Ninguém na família tinha identidade, porque nenhum deles teve as exigências da idade pré-escolar atendidas. A família Lavender é um bom exemplo da gravidade do ferimento espiritual provocado por um distúrbio de intimidade no casamento. Quando as crianças preenchem um vazio das vidas dos pais, esse elo não saudável, vertical ou transgeracional é extremamente devastador para a identidade sexual da criança. A união vertical é muito diferente da união pai-filho, mãe e filha que descrevi. A união vertical cria uma confusão dos papéis desempenhados por cada pessoa. O filho ou a filha toma o lugar do progenitor do sexo oposto no sistema familiar. Bronco e Glory Lavender não tinham criado o ambiente necessário para que a criança pudesse pensar, sentir e imaginar.
Assim, os filhos, incumbidos de tomar conta do casamento dos pais, estavam, na verdade, mantendo a família unida. Não foram atendidas suas exigências do desenvolvimento no estágio pré-escolar, quando a criança deve ser independente e inquisitiva, fazer perguntas, testar a individualidade e pensar sobre as coisas. Como todas as famílias disfuncionais, os Lavender eram codependentes. Cada pessoa era direcionada para o exterior. Ninguém tinha tempo para prestar atenção aos próprios sinais interiores. Da mesma forma, e em graus variáveis, todas as famílias disfuncionais violentam a noção do eu sou dos filhos. A disfunção pode ser vício de drogas ou bebida, vício de trabalho ou violência. Em cada caso, um dos pais está envolvido com a própria disfunção e o outro é ligado a ele por codependência. Os filhos são abandonados emocionalmente. Para piorar as coisas, estão todos envolvidos com a necessidade, patente ou não, de manter o equilíbrio precário ou não saudável da família. Nas famílias disfuncionais, ninguém chega a saber quem é. Todos são postos a serviço das necessidades do sistema. A consequência mais comum dessa disfunção é a fixação rígida dos papéis representados por cada membro da família. Como no script de uma peça, esses papéis determinam o comportamento de cada pessoa e o que ela pode ou não pode sentir. As distorções de papéis mais comuns no estágio pré-escolar são o exageradamente responsável, o superrealizador, o rebelde, o subrealizador, o que agrada a todos, o cara legal, um amor, o zelador e o agressor. A falta de identidade individual faz com que as famílias disfuncionais sejam dominadas pela culpa tóxica. O sentimento de culpa saudável é o guardião da consciência. Tem origem num sentimento saudável de vergonha. É a dimensão moral da vergonha saudável. A vergonha da criança em idade pré-escolar é pré-moral e, em grande parte, pré-verbal. Não é possível a moralidade enquanto não houver a noção de valores internalizados. Os valores são criados pelo pensamento e pela sensação. Valores pressupõem uma noção mais ou menos desenvolvida de consciência. No fim do estágio pré-escolar, a criança possui o começo de uma verdadeira noção de moralidade, uma consciência em formação. Nas famílias disfuncionais, a criança não pode desenvolver uma consciência saudável, nem uma noção saudável de culpa. A falta de individualidade a proíbe de sentir que tem direito a uma vida própria e desenvolve o sentimento de culpa tóxica. Esse é o dobre de finados para o eu psicológico. A culpa tóxica é um meio de ter o poder numa situação de impotência. Ela nos diz que somos responsáveis pelos sentimentos e comportamentos de outras pessoas, porque até mesmo dizer que nosso comportamento faz outra pessoa ficar doente, como quando o pai diz: "Vejam o que vocês fizeram, crianças, sua mãe está doente por sua causa." Isso tem como resultado uma noção grandiosa de responsabilidade. A culpa tóxica é a causa de um dos ferimentos mais danosos para a criança em idade pré-escolar. Informação. À medida que avançamos nos estágios de desenvolvimento, torna-se mais fácil escrever nossa história, mas a maioria das pessoas não tem muitas lembranças anteriores aos 7 ou 8 anos. Antes disso, seu pensamento ainda era mágico, não lógico e egocêntrico, como uma forma de alteração do consciente. Entretanto, procure se lembrar de tudo que for possível. Em geral, os fatos traumáticos são mais marcantes.
representam os maiores riscos de vida e por isso deixam uma impressão mais nítida e duradoura. Escreva tudo o que puder lembrar sobre as violações traumáticas desse período. Não esqueça os detalhes específicos. Escreva também tudo o que puder sobre o sistema familiar. O que seu pai fazia? E sua mãe? O que você sabe ou supõe sobre o casamento deles? Dê atenção especial às suas suposições sobre a família. Finja que são verdades e verifique se o ajudam a compreender o sistema familiar. Se não ajudarem, esqueça. Se ajudarem, conviva com elas durante algum tempo. Um cliente desconfiava que a avó fora violentada incestuosamente pelo pai. Essa avó foi criada em uma fazenda, a única filha mulher entre 7 irmãos. Meu cliente nunca ouviu a avó falar sobre o pai. Ela era agorafóbica e bastante neurótica. Parecia odiar os homens e transmitiu esse ódio para as 3 filhas, uma delas a mãe do meu cliente. Quando me procurou, ele apresentava todos os sintomas emocionais da vítima de incesto. Estava repetindo o ato sexualmente, matando as mulheres por meio da sedução. Ele escrevia versos e dava presentes caros para elas. Assim que elas engoliam o anzol, com chumbada, linha e tudo, meu cliente as abandonava, geralmente num acesso de raiva. Embora não haja nenhuma prova de que a avó fora vítima de incesto, ele escreveu a história da família como se fosse verdade, e assim muitas coisas se encaixavam e passaram a fazer sentido. Quando escrever a história da sua criança ferida nesse estágio, pergunte a si mesmo quem existia para você na família. Com qual modelo você mais se identificava? Quem foi o primeiro a ensiná-lo a ser um homem? Uma mulher? Quem o ensinou sobre sexo, amor e intimidade? Irmãos e irmãs agressores. Não falei sobre o abuso praticado por irmãos, mas isto pode ter um efeito importante, geralmente ignorado no desenvolvimento da criança. Talvez você tenha sido atormentado por um irmão ou uma irmã. Talvez tenha sido atormentado e molestado pelo filho do vizinho. Até mesmo a zombaria pode ser extremamente abusiva e a provocação crônica pode ser um pesadelo. Escreva tudo o que puder lembrar sobre sua vida nesse estágio pré-escolar. Compartilhando com um amigo sua criança interior em idade pré-escolar. Use os métodos descritos nos capítulos 4 e 5. Dê atenção especial aos incidentes de violentação que pode lembrar. Use o seguinte como possíveis fontes de sentimentos dolorosos. Brincar de sexo com amigos da mesma idade. Incesto físico ou emocional. Ser ridicularizado e censurado por pedir informação. Modelos deficientes de intimidade. Sentimento de culpa provocado por outros. Falta de informação sobre sentimentos. Sentindo os sentimentos. Aqui também procure ver você mesmo nesse estágio de desenvolvimento. Observe e deixe que venham à tona os sentimentos provocados por essa lembrança. Se não consegue visualizar, passe algum tempo com crianças dessa idade. Veja como são maravilhosas. Imagine uma delas assumindo a responsabilidade de um cônjuge e sendo submetida a um incesto físico. Pense na supressão da sua vitalidade e da sua curiosidade natural. Talvez você tenha ainda uma boneca ou um brinquedo desse tempo. Verifique se esse brinquedo
tem ainda alguma energia para você. Deixe que essa energia o conduza a qualquer sentimento que possa surgir. Cartas. Para este estágio de desenvolvimento, eu peço a você para escrever 3 cartas. A primeira, do seu eu adulto para sua criança ferida. Diga que você quer estar com ela e está disposto a dispensar toda a atenção e toda a orientação que ela precisa. Diga-lhe que pode perguntar o que quiser. Acima de tudo, diga que a ama e dá um grande valor a ela. A segunda e terceira cartas são sua criança ferida nesse estágio pré-escolar. Lembre-se de escrever com sua mão não dominante. A primeira deve ser endereçada aos seus pais. Consiste em 2 parágrafos, um para sua mãe, outro para seu pai. Deixe que a criança ferida diga a eles o que ela queria deles e nunca teve. Não é uma carta acusadora, é uma expressão da perda sofrida. Um homem, em um recente seminário, escreveu: Mamãe e papai queridos, papai, eu precisava que você me protegesse. Sentia medo o tempo todo. Eu precisava que você brincasse comigo. Gostaria de ter ido pescar com você. Queria que tivesse me ensinado muitas coisas. Gostaria que você não bebesse o tempo todo. Mamãe, eu precisava que você me elogiasse. Precisava que você dissesse que me amava. Gostaria que não me tivesse feito tomar conta de você. Eu precisava de alguém para tomar conta de mim. Amor, Robbie. É importante ler sua carta em voz alta para a pessoa que vai lhe dar apoio. A segunda carta da sua criança ferida nesse estágio é para o seu eu adulto. É a resposta à sua. Essa carta pode surpreendê-lo quando você entra em contato com a criança que deseja ardentemente ter um aliado. Lembre-se de usar sua mão não dominante. Se quiser, pode compartilhar essas cartas com um amigo, seu monitor ou com seu grupo. Se estiver trabalhando com um companheiro, cada um deve ler sua carta para o outro. Depois de ouvir a carta do seu companheiro, descreva o sentimento que ele demonstrou durante a leitura. Diga se sentiu raiva, medo e assim por diante. Pode ser um sentimento mais relacionado com você do que com ele, mas é uma resposta honesta. Diga também os sentimentos que você observou nele. Pode dizer, por exemplo, eu percebi sua tristeza. Havia lágrimas nos seus olhos e seus lábios estavam comprimidos. Evite dizer coisas como: cara, você ficou mesmo sentido. Não interprete e não defina. Diga apenas o que você viu e ouviu e que o fez concluir que ele estava sentido. Pode dizer também que deve ter sido horrível sentir-se negligenciado ou violentado como ele foi. Isso ajuda a legitimar e validar a dor. Revezem-se nesse trabalho. Se você está fazendo os exercícios com o grupo, revezem-se na leitura das cartas e deixem que cada pessoa descreva os sentimentos que observou no leitor. Os papéis nos sistemas familiares disfuncionais. Identifique e descreva os papéis escolhidos pela sua criança em idade pré-escolar para ser importante dentro da família. O meu foi de estrela, super realizador, zelador e menino bonzinho. Os papéis escolhidos fazem de nós parte do elenco da peça familiar. Procure saber quais os sentimentos que precisou reprimir para representar seu papel. Os scripts exigem que os papéis sejam representados de determinado modo. Alguns sentimentos fazem parte do script, outros são proibidos por ele. Meus papéis exigiam
que eu estivesse sempre alegre, sorridente e parecendo feliz, e me proibiam de ter medo e ficar triste ou zangado. Eu só era importante enquanto fosse a estrela e estivesse realizando alguma coisa. Não podia ser medíocre nem precisar de ajuda. Tinha de ser forte. Se eu não representasse a contento, seria destituído do meu poder. É claro que me tornei viciado em fazer coisas. É importante sentir as consequências vitalmente prejudiciais dos papéis desempenhados. Eles custaram a perda do seu eu autêntico da infância. Enquanto continuar a desempenhar esses papéis, o ferimento espiritual permanece e você pode chegar ao fim da sua vida sem saber quem realmente você é. Para recuperar sua criança ferida desse estágio, você precisa desistir dos seus papéis rígidos no sistema familiar. Esses papéis, na verdade, nunca o fizeram sentir que era importante e certamente não ajudaram a ninguém da família. Pense no assunto. Alguém da sua família foi ajudado pelo fato de você representar seus papéis? Feche os olhos e imagine que não pode mais representar seu papel principal. Qual a sensação de desistir desse papel? Tente imaginar 3 novas formas de comportamento que poderiam ser usadas para anular o papel de zelador da família. Por exemplo, podia dizer não quando alguém pedisse ajuda, ou pedir ajuda a alguém mesmo sem precisar, ou ainda pensar em um problema atual e pedir a opinião de alguém entendido no assunto. Com isso, você pode mudar o papel usado por sua criança ferida para se adaptar à situação e entrar em contato com seu eu verdadeiro. Seu eu autêntico pode gostar de ajudar os outros. Uma vez tendo desistido do papel rígido, pode começar a ajudar os outros, porque isso lhe dá prazer e não porque tem de fazer para se sentir digno de amor e consideração. Examine outros papéis, usando a fórmula descrita acima. Entre em contato com os sentimentos que precisou reprimir para desempenhar seus papéis. Desse modo, você estará recuperando os sentimentos autênticos da criança ferida na idade pré-escolar. Exercício. Descreva todas as consequências prejudiciais dessa confusão no seu sistema familiar para a sua vida atual. Faça a conexão com os sentimentos de perda provocados pelo papel principal autoimposto. Compartilhe esses sentimentos com seu companheiro ou companheira, monitor ou monitora, ou com seu grupo. Os papéis são uma grande ajuda para chegar à dor original. Uma vez estabelecido seu papel, você verá os sentimentos que teve de reprimir para representá-lo. Esses sentimentos reprimidos são sua dor original. Na inversão dos papéis da união transgeracional, você teve de desistir da sua infância. Afirmações. As afirmações para a criança interior ferida desse estágio são as seguintes: pequeno ou pequena, seu nome. Eu gosto de vê-lo crescer. Estarei aqui para verificar suas fronteiras e descobrir seus limites. É certo pensar em si mesmo. Pode pensar sobre seus sentimentos e sentir sobre o que está pensando. Gosto da sua energia vital. Gosto da sua curiosidade sobre sexo. É certo descobrir as diferenças entre meninos e meninas. Eu determinarei os limites para ajudá-lo ou ajudá-la a descobrir quem você é. Gosto de você como você é, pequeno ou pequena, seu nome. É certo ser diferente, ter sua opinião sobre as coisas. É certo imaginar coisas sem medo de que elas se tornem realidade. Eu o ajudarei a separar a realidade da fantasia.
Gosto que você seja menino ou menina. Gosto que você seja gay, embora seus pais não gostassem. É certo chorar, mesmo agora, quando está crescendo. É bom para você descobrir as consequências do seu comportamento. Pode pedir o que quiser. Pode fazer perguntas se não entender alguma coisa. Você não é responsável pelo casamento dos seus pais. Você não é responsável por seu pai. Você não é responsável por sua mãe. Você não é responsável pelos problemas da família. Você não é responsável pelo divórcio dos seus pais. É certo explorar quem você é. Meditação do estágio pré-escolar. Use a introdução geral do capítulo 4. Depois da frase: qual era a sensação de morar naquela casa? Acrescente o seguinte com uma pausa de 20 segundos em cada intervalo indicado. Agora, veja sua criança interior aos 5 anos. Imagine que ela acaba de sair da casa e você a vê sentada no quintal. Aproxime-se dela e diga alô. O que ela está vestindo? Está brincando com uma boneca, um ursinho de pelúcia, uma pá ou outro brinquedo? Pergunte qual é seu brinquedo favorito. Pergunte se ela tem um animal de estimação. Diga que você é do futuro e está ali para estar com ela sempre que precisar de você. Agora, seja essa criança. Olhe para seu eu adulto, o mago sábio e gentil.
Veja seu rosto bondoso e cheio de amor. Ouça seu eu adulto dizer ao seu eu criança que pode sentar no seu colo, se quiser. Se não quiser, tudo bem. Agora, ouça seu eu adulto fazer as afirmações com voz lenta e carinhosa. Grave as afirmações do capítulo 5. Quando chegar à última, faça uma pausa de 1 minuto. Deixe que a criança sinta o que ela sente. Agora, bem devagar, volte a ser seu eu adulto. Diga à sua criança interior que está ali agora e que vai conversar muito com ela. Diga que você é a única pessoa que ela jamais vai perder e que você nunca a abandonará. Despeça-se por agora e comece a subir a ladeira da memória. Passe por seu cinema favorito e por sua sorveteria favorita. Passe pelo pátio do seu ginásio. Sinta que está voltando ao presente. Mexa os pés.
Mexa os dedos dos pés. Sinta a energia subindo por seu corpo. Sinta suas mãos. Mexa os dedos das mãos. Sinta a energia na parte superior do corpo. Respire fundo. Solte o ar ruidosamente. Sinta a energia no seu rosto. Sinta onde está sentado. As roupas no seu corpo. Agora, abra os olhos lentamente. Fique sentado por alguns minutos e experimente tudo que está experimentando. Se quiser, compartilhe essa meditação com um amigo compreensivo. Trabalho com um companheiro. Trabalhe com seu companheiro como antes.
Veja as instruções no capítulo 4. Cada um lê a meditação para o outro, dizendo as afirmações em voz alta. Trabalho de grupo. Como nos exercícios anteriores de grupo, as afirmações são dadas por cada membro do grupo de uma vez. Veja as instruções no capítulo 4. A pessoa escolhida para gravar a meditação deve gravar o material adicional desta parte até a frase: olhe para seu eu adulto, o mago sábio e gentil. Veja seu rosto bondoso e cheio de amor. Grave, então, as instruções para fazer uma âncora. Termine a meditação, começando com a frase: despeça-se por agora e comece a subir a ladeira da memória. Lembre-se de que é importante que todos do grupo tenham feito seu exercício antes de começarem os comentários sobre o trabalho de cada um. Você agora recuperou sua criança ferida na idade pré-escolar. Conscientize-se de que seu eu adulto pode tomar conta dela. Se, depois de fazer todos esses exercícios, você tiver uma sensação de pânico, garanta novamente a sua criança interior que vai estar sempre presente para ela. Quando sentimos pela primeira vez sentimentos antigos e congelados, ficamos angustiados. São sentimentos estranhos, às vezes arrasadores e não controláveis. Diga à sua criança interior que você não a abandonará e que vai descobrir todos os meios para amá-la e ajudá-la a satisfazer suas carências. Aqui está a minha ideia de como é meu pré-escolar recuperado. À medida que nos conhecemos melhor, descubro que ele não é apenas um garotinho carente, mas também uma companhia alegre e divertida.